Boa noite. Essa é a segunda tentativa de fazer o vídeo, né? Primeira vez eu fiz o mapa, mas ele não estava conforme deveria estar. Eu fiz revisitei os artigos, reli, conversei com a professora, fiz uma análise do meu mapa conceitual, né? Eu acho que agora ele está mais próximo do que deveria ter, do que ele deveria ter, né? Nesse nosso mapa, a gente está falando do desenvolvimento do conhecimento, segundo a teoria de Piaget, tá? O que ele aponta nessa teoria, que o mais importante é a operação, né? A ideia central é a operação, que é uma ação que interioriza e modifica o objeto, quando o indivíduo interage com esse objeto, né? Essa operação, né? Ela ocorre em todos os estágios do desenvolvimento do indivíduo, né? Tem a ver com o desenvolvimento, né? Que esse desenvolvimento em relação com estímulos externos é um processo espontâneo, né? O indivíduo espontaneamente ele interage com o meio e aprende, né? Ele é inerente também. Existem quatro fases de desenvolvimento deste indivíduo, né? Não, eles têm uma idade aproximada nessas fases que não é necessariamente essa idade real que eles vão estar durante a fase, porque eles terão outro desenvolvimento ao longo de sua vida, né? Muitas crianças, né? Ou indivíduos, eles ficam mais fixados em alguma fase, eles demoram mais do que em outra, né? Porque o desenvolvimento humano ele não é linear. Mas isso é para a gente ter uma noção de como é que ele ocorre, né? Esse processo, né? Ele também está atrelado à embriogênese, né, que está relacionada com os aspectos psicológicos, físicos, biológicos, as funções mentais do corpo, né, tem a ver com o sistema nervoso central, né, porque tem um amadurecimento, né, um indivíduo tem um amadurecimento do sistema central, né, se ele for um indivíduo com todo o seu desenvolvimento normal, ele vai ter uma idade que ele vai estar mais desenvolvido, ele vai ter toda uma maturação de sistema nervoso que vai propiciar ele ter não só experiências com os objetos, mas também ele se desenvolver conforme a sua idade. Por exemplo, uma criança de 2 anos não vai ter um poder de abstração de uma criança maior, né? Ou de um indivíduo maior. Mas, mais uma vez, isso não é uma coisa totalmente fixa, né? Existem diferenças sociais e culturais. Então, a transmissão social e educacional é muito importante, porque isso muda a forma como o indivíduo se desenvolve, tá? Esse processo de desenvolvimento, conhecimento, ele é espontâneo, mas ele tem influência na aprendizagem. A aprendizagem, ele modifica esse processo, né? Ela pode ser lato sensu, estrito sensu. Quando ela é estrito sensu, ela vai ser adquirido, né, através da experiência, de união de aprendizagens, processos de equilibração. O que são processos de equilibração, né? A equilibração é quando o indivíduo faz o quê? Ele assimila um conhecimento, uma vivência, ele acomoda isso, né? Eles são interdependentes, a assimilação e a acomodação, ele acomoda e ele equilibra esse novo conhecimento. Por exemplo, ele aprendeu beber na fase sensório, aprendeu a pôr na boca uma bola. Então ele sabe que a bola, ele vai ter que abrir mais a boca. Se for uma argola, ele vai ter que ter uma maneira diferente de agir com aquele objeto. Então ele assimilou, ele se desacomodou e se acomodou de novo quando ele percebeu como ele ia interagir com aquele objeto. Ou então, uma criança que aprendeu determinado conteúdo na escola, ele aprendeu a somar, ele vai fazer essa relação, né, de assimilação, vai se desacomodar porque é um conhecimento novo e vai acomodar e isso vai gerar a equilibração, tá? Então eles estão relacionados também, tá? Isso ocorre por quê? Diferenciação e generalização, ou seja, primeiro eu sei que aquilo é diferente do que eu já conhecia e depois eu generalizo para algo que eu conheço, né? Isso está relacionado também com o sujeito construindo seu conhecimento, mas a gente vai lá depois, tá?
Essa assimilação, ela faz parte do quê? Ele tem 3 características: repetição, incorporação e diferenciação. Eu preciso repetir para assimilar, eu preciso incorporar, e eu preciso diferenciar do que eu já tenho conhecido antes, né? Essas operações também estão ligadas aos fatores biológicos, que é a aprendizagem, né? Essa é que está tudo relacionado, né? Essa assimilação é um componente da nossa inteligência, né? Ela faz parte, que está ligada aos fatores biológicos, né? Também, porque nós estamos, que está relacionado à nossa, a que interfere no nosso processo, e são coisas como adaptação e organização, né? Que a gente tem que adaptar e organizar nosso processo, né? De aprendizagem e nossa inteligência, né? E também os nossos fatores pessoais, afetivos, a nossa conexão também são afetados. Existem muitas crianças, no caso das crianças, que não aprendem por questões não físicas, mas psicológicas, né? Eles têm as dificuldades psicológicas, têm bloqueios muitas vezes, e fica complicado, às vezes, de tu perceber por que determinada criança não tem o rendimento esperado, mas às vezes é uma questão psicológica mais do que física, né? Essas estruturas cognitivas, que estão também ligadas à inteligência, eles geram que esquemas mentais, né? Através de quê? De estímulos e respostas, que estão interligados. Eu tenho um estímulo, eu sou estimulado a aprender, eu respondo de que forma esse aprendizado, esse novo estímulo. Eu vou criar um novo aprendizado, eu vou fazer a minha assimilação e a minha acomodação, eu vou fazer minha diferenciação desse tipo de conhecimento novo, eu vou incorporar, eu vou equilibrar ele, ou eu vou descartar esse conhecimento, né? Através de que forma eu faço esse processo? Através de quê? Que uma coisa que ocorre em todos os estágios, que são as abstrações reflexionantes, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou, após, eu, eu retiro a qualidade do objeto, retiro a qualidade não do objeto, desculpe, eu retiro a qualidade do processo, do meu processo interno de interação com o objeto, entendeu? É a minha interação com esse objeto, o que eu aprendi com esse objeto, né? E eu faço essa abstração quantas vezes for necessário para mim tirar o aprendizado deste objeto. Por exemplo, no caso do bebê, que eles falam muito assim, ele coloca o objeto na boca, ele é um objeto, uma argola, então ele tem que sentir, perceber. Então ele faz todo esse processo e nisso ele cria um processo de quê? De refletir, né? Por isso que é reflexionante, sobre o que é esse objeto e a forma como ele se comporta comigo, tá? A pessoa quando ela toma consciência desse processo, ela é uma abstração refletida, ou seja, eu estou percebendo o que está acontecendo nesse processo, estou percebendo o que essa minha interação com esse objeto, né? E ela é feita de reflexões e reflexionamentos, ou seja, eu reflexo sobre o processo e sobre o objeto, e vou propiciar o quê? Construir novos conhecimentos. Por exemplo, é quando o aluno ele sabe que 1 mais 1 é 2 porque ele tem isso no concreto, mas ele consegue abstrair que 1 mais 1, sem ter o concreto, é 2, e que 2 mais 2 são 4. Então, ele está associando o processo a outras coisas similares, né? Após inúmeras abstrações reflexionantes, ele vai ter a visão reflexiva, que ele vai perceber, tá? Isso vai gerar o quê? Construção de novos conhecimentos. A partir de quê? Da criatividade, do erro, do acerto, da cooperação, se aprendendo em conjunto. Então, ele vai aprender a fazer ele vai construir esse novo pensamento, esse novo conhecimento. O sujeito é constituído de seu conhecimento sendo um agente ativo do processo. Então, assim, com o tempo, ele começa a ser agente do seu processo de aprendizagem. Porque a aprendizagem é uma coisa interiorizada.
muitas vezes, quando esse processo de aprender, ele se torna tão interiorizado que parece que a pessoa, o indivíduo, a criança, sempre soube daquilo. E, na verdade, ele aprendeu aquilo de diversas maneiras, ou seja, de uma forma de formal ou não formal, na escola, em casa, né, através do seu desenvolvimento físico, né. Então, acontece isso. E isso está relacionado com construir o conhecimento, com a ideia de construtivismo, né, em que as ações do sujeito, né, promovem a transformação através da organização e da adaptação, né. Eu organizo e adapto as minhas ideias, né. Está presente na assimilação e na acomodação, e também através de assimilação e acomodação eu construo esse conhecimento. Então está tudo interrelacionado, né. Por isso, eu não sei se foi por isso que foi tão difícil de montar esse mapa conceitual, porque tudo é importante e tudo tem relação no processo. Claro, existem momentos desse processo que são primários, né? E existem momentos que são consequências dos outros, mas assim, no momento que tu está nesse processo de aprendizagem, ou seja, no momento que o indivíduo nasceu, ele começou a aprender. E esse processo, ele todo começou a se desenvolver. Isso é mais perceptível nas primeiras fases? É. Mas o indivíduo está sempre aprendendo, ele está sempre fazendo essa assimilação e acomodação, ele está sempre abstraindo, né, e construindo conceitos mais formais à medida que tu avança na educação. Eu acho que seria isso, eu não sei se eu consegui passar tudo que eu percebo, né? Uma coisa que eu percebi com esse construção do mapa, que é muito difícil ordenar as ideias dessa forma, que às vezes tu tem os conceitos, ou acha que tem os conceitos, mas tu percebe que tu não tem eles claros, e que só com a construção do mapa conceitual tu consegue ver isso com mais clareza. Tá bom? Muito obrigada, professora. Obrigada pela chance de refazer o trabalho. Então, se interromper.